Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou te ensinar um pouco mais sobre o tipo de estudo coorte, que é amplamente utilizado na área da saúde e que a gente precisa aplicar os conhecimentos práticos no nosso dia a dia. Bem, eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês, de forma descomplicada. E hoje eu quero conversar com você sobre esse tipo de estudo que ele é amplamente utilizado na área da saúde e muitas pessoas têm dúvidas de como a gente decide a condução desse estudo na prática. O estudo de coorte, ele está a gente pensando no topo da cadeia hierárquica, ele está abaixo do estudo de intervenção, que já foi tema aqui do nosso encontro, do Artigo em Foco, na semana passada, em que a gente está aqui nesse aquecimento para o minicurso Artigo Top 30, então eu estou falando sobre vários tipos de estudo. Bem, então o estudo de coorte, nessa cadeia de evidência científica, está ali dentro nessa perspectiva, no segundo tipo que ele ajuda a gente a classificar a evidência. Então ele tem uma característica de ser um estudo observacional, em que a gente observa a cena, mas a gente também acompanha o indivíduo. Então eu gosto muito de dizer que o estudo de coorte é aquele que a gente faz o acompanhamento da pessoa, é como se fosse a coorte do rei, em que a gente acompanha o indivíduo por um tempo. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa conhecer dentro dessa característica para que esse estudo ele fique um pouco mais elaborado, melhor, mais estruturado na nossa prática científica. Bem, o primeiro ponto que a gente deve captar aí dessa história é que nós precisamos ter uma garantia no estudo de coorte que o desfecho não aconteceu. Ana, o que você está querendo me dizer com isso? O que você está querendo me falar na prática? É assim, ó. Vamos imaginar que a gente está, né, neste exato momento querendo saber a ocorrência de uma determinada doença e se essa doença está exposta a um determinado condicionante, a um determinado fator, a uma determinada circunstância. Então a gente precisa, naquele primeiro momento, parar e avaliar se as pessoas que estão ali elegíveis têm ou não o desfecho e a exposição. E por que é tão importante que a gente tenha clareza disso e que a gente tenha esse ponto bem delimitado? Porque isso garante que a manifestação do desfecho não tenha sofrido outras influências externas para garantir a temporalidade dos eventos. Então, o primeiro ponto é que no estudo de coorte a gente garante a temporalidade, ou seja, o momento em que a gente começa a acompanhar a pessoa, a gente sabe que ela não teve aquela doença ou ela não teve aquele agravo que está ali sob investigação. Tá? Então, tem essa característica importante. E aí, como é que eu monto isso? Como é que eu avalio essa questão da temporalidade? Como é que eu avalio essa questão da organização desse estudo? Você vai primeiro pensar que você tem que ter uma pergunta de investigação que se encaixe no tipo de estudo de coorte. É muito comum a gente, às vezes, não conseguir perceber na nossa pergunta de investigação qual é a característica, qual é a condição ou o indivíduo ali que possa ou não se encaixar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você está aqui conduzindo, pensando ou avaliando uma coorte, você não consegue, a partir da pergunta, delimitar a relação de causa e consequência. Por que eu estou dizendo isso? No estudo transversal, eu não consigo estabelecer uma relação de causa e consequência. Mas no estudo de coorte, sim. Por quê? Qual é a diferença desse processo? É que eu garanto que o desfecho ele foi depois da exposição. Então, a temporalidade dos eventos é um processo assim, importantíssimo
durante essa nossa construção científica. Porque se eu não garanto a exposição antes do desfecho, eu não posso fazer um estudo de coorte. Então, na minha pergunta de investigação, na minha avaliação, sempre tem que ter essa característica principal. Eu vou precisar acompanhar ou não o indivíduo para eu decidir que tipo de estudo que eu vou fazer, certo? É legal a gente entender que o estudo de coorte, ele tem um desenho metodológico muito parecido com o estudo de intervenção. Por quê? Lá no estudo de intervenção, a gente conversa que vai ser feito ali a intervenção e o placebo. E nós vamos acompanhar os indivíduos por um período de tempo. No estudo de coorte, a gente vai ter a exposição, o não exposto, e a gente vai acompanhar por um período de tempo. Então, a pergunta: é possível fazer um estudo de coorte retrospectiva em um estudo de fatores associados? Então, é interessante essa pergunta porque quando você tem um estudo de fatores associados, pode ser que esses fatores associados, que a gente podia trabalhar como fatores de risco, a gente, a depender, a gente consiga fazer. Mas assim, a gente precisa garantir o que para isso? Uma coorte retrospectiva de fatores associados ou fatores de risco. A gente precisa ter certeza ali que a exposição antecedeu o desfecho. Se você não tiver certeza disso, você não pode fazer. Por exemplo, o que eu quero te dizer de ter certeza? Eu estou aqui fazendo um estudo em que eu quero saber se na vida adulta as pessoas terão diabetes, as crianças terão diabetes, certo? Aí, eu vou partir do princípio de que eu vou avaliar o peso ao nascer da criança. A criança que nasceu com peso acima de 4 quilos pode ter diabetes na vida adulta? O nascimento é um evento único. É o primeiro momento ali da nossa vida. E o peso ao nascer também é único. Então, às vezes, você pode fazer um estudo aí de fatores associados, mas que você tem uma variável que garante ali a temporalidade do evento. Mas o fato de uma única variável garantir a temporalidade do evento, muitas vezes não vai ser suficiente para você fazer uma coorte retrospectiva. Isso acontece muito quando a gente tem um prontuário de um paciente, por exemplo. A gente pega a partir do prontuário daquele paciente, daquele indivíduo, e olha para o passado. Faz uma coorte retrospectiva e a partir dessa coorte retrospectiva que nós estamos olhando para o passado, o que a gente faz na nossa prática? A gente coleta as informações que antecederam a ocorrência do desfecho. Isso é muito comum para quem está trabalhando em serviço, quem atua em serviço e que precisa fazer um tipo de estudo dessa natureza. Por exemplo, eu faço muito estudo de coorte retrospectiva porque eu atuo em serviço. Então, eu tenho acesso a muitas informações que precisam ser avaliadas. Então, a gente precisa ter cuidado com essa transição dos tipos de estudo para que a gente não acabe achando que só por ser um estudo que eu possa coletar informação no passado, eu vou obrigatoriamente caracterizar como estudo de coorte. Não. Você precisa ter clareza da temporalidade desses eventos. Então, no serviço, por exemplo, se eu acompanho um paciente, um indivíduo ali, e ele começa a manifestar um desfecho que eu quero avaliar a partir de um determinado momento, aí sim eu vou, de fato, ter clareza desse meu processo. Aí eu posso fazer uma coorte retrospectiva. Agora, uma característica muito importante do estudo de coorte que a gente precisa ter em mente é que não pode ser um estudo somente que eu vou acompanhar o indivíduo sem ter grupos de comparação. A coorte é um estudo analítico, é um estudo que ele tem essa característica, esse componente analítico. Então, por ter esse componente analítico, eu preciso ter
ali o grupo exposto, o grupo não exposto, o grupo doente e o grupo não doente. Então, quando a gente está selecionando dados, por exemplo, de prontuário, a gente precisa ter muito cuidado para considerar a classificação desses estudos, a classificação desses grupos em relação ao tipo de estudo. Ou seja, se eu não tenho uma boa classificação avaliando retrospectivamente, talvez não seja o estudo de coorte que se aplique melhor à minha realidade ali de pesquisa. Então, gente, o que eu quero dizer com o tipo de estudo? Que a gente vai aplicá-lo conforme o tipo de informação que eu quero gerar, o tipo de dado que eu tenho disponível, especialmente se for um estudo retrospectivo. Então, isso é muito comum para quem está em serviço, quem faz estudo em serviço, o que eu quero dizer na prática, no dia a dia, tá? Agora, a gente precisa ter cuidado com as evidências que são levantadas por estudos de coorte. Muitas pessoas falam assim: eu vou usar o estudo de coorte para avaliar uma intervenção. Cuidado, não é bem assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque o estudo de intervenção ele é controlado, ele tem uma qualificação que é feita pelo pesquisador, um controle que é feito pelo pesquisador, que no estudo de coorte, muitas vezes, repetidas vezes, especialmente em uma coorte retrospectiva, a gente não pode controlar. Se a gente não pode controlar, eu posso ter um viés do resultado de estudos em relação a isso. Então, por exemplo, aconteceu no ano passado a publicação de um grande estudo sobre o uso da cloroquina, uma grande coorte retrospectiva, que o estudo tinha até características interessantes, foi publicado em uma grande revista aí, científica, mas não poderia, talvez, trazer uma evidência tão robusta acerca do uso da medicação. Então, o que eu quero dizer na prática é que o estudo de coorte, ele é programado e feito para que a gente consiga mensurar efeitos ou ainda, vamos dizer assim, as consequências de uma exposição e não de uma intervenção. Porque as suas características, embora tenham uma condução parecida em alguns pontos de acompanhamento, as suas características principais são diferentes ali dos estudos de intervenção, tá? E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim: posso avaliar a intervenção com estudo de coorte? Bem, por que surge essa pergunta? Existe um sistema GRADE de avaliação da qualidade da evidência que diz assim: se uma coorte for muito bem conduzida, o estudo observacional de coorte for muito bem conduzido, ele se equipara ao estudo de intervenção. Mas ele fala isso em situações extremamente especiais e intencionais, em que o pesquisador sabe o que está fazendo. Não é o que acontece em boa parte do tempo da pesquisa em que as pessoas estão falando. Considerando que o estudo de coorte é um estudo longitudinal, existe tempo mínimo para considerar como estudo de coorte? Boa pergunta. Não. E eu vou agora te dar um exemplo prático por que não tem tempo mínimo para considerar uma coorte. Porque isso depende do desfecho. Vamos lá. Se eu estiver estudando ali, eu quero avaliar o uso de bebida alcoólica e a manifestação de câncer hepático, por exemplo, tá? Então eu vou comparar os grupos, vai ter um grupo que consome bebida alcoólica regularmente, vai ter um grupo que não consome, vamos acompanhar, observar a presença do câncer hepático ou não. Isso aí, gente, vai demorar possivelmente muitos anos, então é uma longa coorte, certo? E aí tudo bem, é uma coorte que demora muito tempo, então pode durar aí até 20 anos, como tem alguns estudos de Framingham, por exemplo, que é de doenças cardiovasculares, que é um estudo de mais de 30 anos, que já acontece aí. Tem a coorte de Pelotas, que acompanha os nascidos vivos da década de 90, que também já vai aí perto dos 30 anos. Então, você vê que é uma coorte longa, e por isso que a gente precisa ter um financiamento, uma estrutura boa para isso. Mas nós também podemos ter uma coorte curta. E aí agora eu vou te dar um exemplo de uma coorte quando ela é curtinha.
Você está aí avaliando, por exemplo, a mastite, que é uma infecção da mama, que muitas mulheres, quando estão amamentando, têm. Então, eu quero observar se nos primeiros 15 dias após o parto, a mulher vai ter ou não vai ter mastite diante de uma determinada exposição. Por exemplo, diante da pega errada da amamentação. Então, 15 dias vai ser o tempo da minha coorte. E por quê? Porque é o tempo que eu preciso mínimo, que a literatura considera aí, para que eu tenha a manifestação do meu desfecho. Então, não é o tempo mínimo que define a coorte ou o tempo que ela vai acontecer, mas sim o que eu consigo definir de temporalidade dos eventos. Ou seja, eu preciso garantir que a exposição precedeu o desfecho. Se eu não tenho essa garantia, eu não posso classificar esse estudo como coorte. E aí é o que muitas pessoas pecam, às vezes, quando estão ali no serviço, porque, a depender do tipo de informação, não consegue estabelecer essa garantia e aí acaba fazendo confusão em relação à decisão do tipo de estudo. Então, a gente precisa ter clareza qual é a pergunta que eu estou fazendo. Eu estou querendo avaliar os fatores de risco para determinado evento. Então, se eu estou falando de risco, eu estou trabalhando com causalidade. Eu garanto a temporalidade e eu tenho uma exposição e um desfecho aqui conectados. Agora, se eu estiver trabalhando com ali a avaliação de associação, fatores associados, eu preciso ponderar e dizer assim, será que esse estudo não é um estudo que é um estudo transversal? Será que não é um estudo que eu aplico ali um conhecimento técnico, prático, pensando somente na relação entre duas variáveis, que a gente chama isso de associação, sem considerar na minha prática a temporalidade dos eventos? Então, essa característica de distinção é muito importante. E por que eu falo isso? Porque nem sempre a gente vai conseguir conduzir o melhor nível de evidência. Uma pesquisa com o melhor nível de evidência, que eu quero dizer do tipo de estudo, é o estudo de intervenção. Ou às vezes você não vai realmente poder fazer o estudo de intervenção porque você não está testando intervenção. Você quer observar uma determinada condição, uma determinada característica para que a gente consiga classificar direitinho esse ponto aí no tempo e observar como acontece. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque é a partir dos estudos de coorte que a gente consegue identificar de fato fatores de risco e planejar políticas públicas. Então, todas as vezes que a gente está pensando no planejamento de políticas públicas no nível local, tá, gente? Porque tem as revisões sistemáticas, que são para decisões da gestão no nível macro, mas eu digo aqui no nível local, conhecendo a população toda e observando aquela população, eu consigo tomar uma atitude. Então, às vezes, a pessoa está ali numa unidade de saúde, fazendo uma pesquisa na unidade de saúde, e aí o que ela pode fazer? Ela conhece a população dela. Se ela conhece a população dela, ela vai fazer a intervenção a partir daquilo. Está numa unidade hospitalar, em que vem pessoas daquele município, de fora do município, mas eu tenho uma percepção de repetição de eventos ali dentro do meu hospital, como, por exemplo, as pessoas morrerem por infecção, por sepse, isso é no nível local, no nível hospitalar. Então, precisa, sim, considerar os efeitos, os resultados de uma pesquisa dentro do nível hospitalar para conseguir entender quais são os problemas que estão dentro ali do hospital. Bem, então no estudo de coorte eu trabalho com fatores de risco e não fatores associados. Isso mesmo, você vai trabalhar com a ideia de fatores de risco sempre, porque como você consegue garantir a temporalidade dos eventos, você pode falar de risco, tá? Quando a gente não consegue garantir a temporalidade dos eventos, aí a gente vai falar de fatores associados. Então, assim, é muito, muito importante ter clareza desse processo, tá bom? Bem, agora vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens desse tipo de estudo.
que é interessante a gente entender um pouquinho sobre isso, porque ajuda a gente a decidir como lidar com o processo. Eu gosto de dizer que algumas desvantagens têm relação com o tipo de desfecho que você está avaliando, com o tipo de desfecho que você está querendo observar. E por que isso? Porque se for um desfecho que demora de acontecer, aí você já tem a primeira limitação do estudo de coorte, que é o tempo. O tempo de acompanhamento. Se eu preciso de muito tempo para acompanhar as pessoas e para estar ali, isso se torna uma pesquisa muito cara. E se é uma pesquisa que é muito cara, aí o pesquisador passa praticamente sua vida dedicada àquela pesquisa. Tá? O que eu quero dizer? Que o pesquisador ele transita entre vários mundos aí, temas de pesquisa. Mas que quando ele está ali pensando nessa lógica toda de uma doença que demora a se manifestar, ele sabe do compromisso dele de acompanhar aqueles indivíduos por um longo período de tempo. Então, como é a coorte de Pelotas, por exemplo, tá? Que o acompanhamento dos indivíduos, né, por aí anos e anos e anos. Então, o tempo pode ser um problema, porque se você não fizer o acompanhamento adequado, no tempo correto, pode não ter a manifestação do desfecho, ou seja, pode não ter a manifestação da doença, do agravo. E se não tem a manifestação, eu não consigo saber de fato se aquele fator que eu estou dizendo que é o tal fator de risco é um fator de risco para aquele evento. Então, por exemplo, consumo de bebida alcoólica e câncer hepático. Se eu não acompanho o indivíduo no tempo certo, ali para avaliar, eu não vou poder dizer que realmente o álcool é um fator de risco para o câncer hepático, porque eu não tive tempo de segmento adequado. Esse é um problema que a gente encara no estudo de coorte, mas que é mais da questão do pesquisador, de como o pesquisador conduz ali a pesquisa, pelo tempo de acompanhamento, que necessariamente uma falha realmente do tipo de estudo, tá? Então é de condução, mas que reflete ali isso no estudo de coorte. O segundo ponto que a gente tem aí, quando nós estamos imaginando e pensando esse processo todo, é a perda de segmento. Ou seja, são as pessoas que não querem participar. Elas não querem mais estar presentes ali na pesquisa, ou a pessoa morre durante a pesquisa. E aí, essa perda de segmento impede que eu observe a ocorrência do desfecho, se aconteceu ou se não aconteceu. E é interessante a gente pensar isso como uma limitação, porque impacta também na nossa decisão e entendimento sobre o fator de risco. Se aquele fator que eu estou observando e acompanhando é de fato ou não um fator de risco que eu possa considerar e que eu preciso tomar uma atitude e realizar uma intervenção prática, tá? Então, isso é muito importante quando eu estou ali conduzindo, avaliando a minha coorte. Então, é uma limitação. Alto custo, o tempo de segmento, se o pesquisador não se prepara adequadamente, e a perda de segmento, que são as perdas que a gente vai avaliar. Bem, agora quais são algumas fortalezas desse tipo de estudo? Devido à sua temporalidade e a possibilidade de você garantir o que antecede ali o desfecho, ou seja, a doença ou agravo, você pode falar de risco, que é uma medida genuína aí que a gente usa na epidemiologia para dizer de maneira categórica e firme que realmente aquilo é fator de risco. Ou seja, eu garantindo a temporalidade, eu posso usar essa terminologia. Então, neste caso, na prática, o único estudo, o estudo de intervenção e o estudo de coorte são os únicos estudos em que a gente pode dizer que existe ali um fator de risco ou um fator de proteção. Todos os outros a gente não pode utilizar essa palavra risco porque não é mensurado de maneira direta por meio de outros tipos de estudo. Então, isso é importante que a gente tenha essa clareza. Uma segunda vantagem do estudo de coorte que a gente pode ter é a capacidade de respostas de longo prazo, especialmente quando a gente trabalha com dados de serviço, se é bem conduzido,
com a coorte retrospectiva, a gente pode ter respostas aí que talvez a gente nunca conseguisse avaliar na nossa prática. Então, a coorte retrospectiva que se caracteriza de que jeito? Quando o desfecho ele já aconteceu e eu vou olhar para o passado e delimitar um ponto no tempo. Então, se eu quiser hoje observar, por exemplo, os fatores de risco para a mortalidade por câncer de pulmão, que é uma doença que ela demora a se manifestar, o que vai acontecer? Eu posso olhar ali o prontuário das pessoas que morreram devido ao câncer de pulmão retrospectivamente e saber ali quais foram os fatores de risco durante a sua jornada, talvez prontuários de 20 a 30 anos atrás. Então, isso é importante, a gente poder observar que a gente consegue ter umas respostas práticas e uma resposta mais eficiente para esse tipo de estudo. E a coorte, ela tem uma característica prospectiva, quando eu olho para frente, eu vejo adiante, ou retrospectiva, quando eu vejo o que aconteceu lá no passado. Então, por ela ter essa configuração clássica de que eu posso, bidirecional, vamos dizer assim, que eu posso tanto olhar para frente quanto olhar para o passado, ela a coorte é um tipo de pesquisa muito versátil, em que a gente consegue aplicar a temporalidade de maneira bidirecional e aí a gente consegue entender um pouquinho todo esse processo. Agora tem uma outra característica que a gente não pode esquecer, que é como os participantes são selecionados para esse processo. E aí existem dois tipos de coorte. A coorte que ela é aberta ou a coorte que ela é fechada. A coorte que é aberta, o que quer dizer na prática? Que as pessoas vão entrar na pesquisa, mesmo que a pesquisa já tenha começado. Então, nem todo mundo entra no mesmo ponto do tempo, mas todos têm a mesma característica, não ter a presença do desfecho e também não ter a presença da exposição. Então, naquele ponto do tempo, naquele momento ali do tempo que se inicia esse processo, eu vou observar que daquele momento em diante, aquele indivíduo. Então, a coorte aberta é uma característica legal, importante, porém, a gente precisa ter aí um pouco de cuidado, porque se a gente vai fazer um acompanhamento, as pessoas entram em momentos diferentes, você precisa garantir o segmento para observar o desfecho. Já a coorte fechada, a pessoa, todos são recrutados em um único momento, naquele único ponto ali do tempo, que é o baseline da coorte, aí eles são recrutados e são acompanhados, então ninguém entra mais na pesquisa. Mas também você não pode fazer reposição dos participantes, então se você tem perda, você tem que assumir as perdas para avaliar isso. E aí o que você vai fazer? Aferir em vários pontos do tempo a informação que você quer. Ou seja, se eu quero, por exemplo, avaliar a pessoa como ela tem ido, por exemplo, em relação ao consumo da bebida alcoólica, no baseline, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, então eu vou ter as entrevistas pontuais em que me leva a esse acompanhamento. Como garantir a temporalidade quando o desfecho já aconteceu? Devo pensar em outro tipo de estudo e não de coorte, por exemplo, fatores de risco em determinada causa de morte. Então, por exemplo, na morte a temporalidade é garantida, não é? Porque o ponto final já aconteceu, tá? Então, se o ponto final ele já aconteceu, que é a morte, tudo que anteceder aquele processo ali de avaliação, eu posso classificar, eu posso avaliar, eu posso considerar. Então, como a morte ele é um desfecho único e eu consigo garantir que aconteceu de algum modo, eu posso ter essa temporalidade muito clara. Então, por exemplo, o estudo de coorte, a gente precisa entender, dentro desse acompanhamento, que a morte é um desfecho que aconteceu, mas você também precisa ter o desfecho que não é a morte.
Então, você vai ter que pegar os indivíduos que morreram e os indivíduos que não morreram e observar retrospectivamente esse processo, tá? Então, é importante que o estudo de corte seja configurado pensando exposto, não exposto. Se for retrospectivo, é morreu e não morreu, e aí eu vou olhar para o passado a partir de um determinado ponto do tempo que você vai definir, década de 1990, e vai acompanhar aquele indivíduo de 90 até o momento da morte e identificar esses fatores de risco, tá? Então, é importante isso. Agora, se você estiver trabalhando com sistema de mortalidade, por exemplo, aí você tem que definir qual é o tipo de morte que você vai comparar e avaliar para classificar esse estudo como um estudo de coorte, de acompanhamento, tá? Então, você precisa entender um pouquinho mais deste ponto exato. O que é o estudo que eu posso caracterizar, que eu posso determinar, que eu posso avaliar dentro do meu trabalho, dentro da minha pergunta como eu garanto essa temporalidade. Então, se for a morte é o desfecho final. Então, eu consigo garantir a temporalidade dos eventos. Tudo que aconteceu antes, de fato, podem ter influenciado a morte daquele indivíduo ou não, tá? Então, precisa ter clareza desse ponto. Gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Eu estou muito feliz. Quem não se inscreveu ainda para o evento Mini Curso Artigo Top 30, se inscreva, que lá eu vou estar falando para vocês um pouco mais sobre a importância da redação do seu artigo científico e como você escreve seu artigo científico em um mês. Então, até a próxima!